Muita gente me pergunta se é possível conseguir emprego aqui na Suíça sem falar o alemão. E bom, gente, nesse vídeo eu vou responder exatamente essa pergunta pra vocês. Mas antes, vamos mudar para um cenário mais bonito? Agora sim, né? Acho que tá bem melhor o cenário. Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, como eu já falei no comecinho, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a minha experiência, né, de morar aqui na Suíça sem falar o alemão e também contar mais um pouquinho como é que consegui trabalho aqui, todas essas coisinhas relacionadas a trabalhar aqui sem saber a língua daqui, né, no caso o alemão especificamente porque eu moro num cantão que fala alemão e a maior parte da Suíça também fala alemão. Tem algumas partecitas só que falam o francês e só um cantão fala italiano, então eu vou falar especificamente da parte alemã. É possível conseguir trabalho sem falar alemão? Bom, essa pergunta já é meio que óbvia, né? Porque, como vocês já devem saber, eu não sei alemão e tô trabalhando aqui. Gente, como é óbvio, isso depende muito da área que a gente vai atuar, né? Do trabalho que a gente vai conseguir, mas geralmente quando a gente muda de país, a gente tá sujeito a aprender uma função nova, né? Tem algumas pessoas que fazem transferência de trabalho, então vão para o mesmo cargo, mas eu tô falando de nós, meros mortais, que vamos tentar a vida em outro país e a gente se sujeita a aprender novas funções, novos trabalhos. Eu, por exemplo, quando morava no Brasil, trabalhava na área de administração, né? Trabalhava numa escola, fazendo a parte administrativa e fui para Portugal e tive que aprender novas funções, tive que começar do zero. Trabalhei em fábrica, trabalhei em pastelarias, trabalhei na peixaria de um mercado e vindo para cá não ia ser diferente, né, gente? Agora eu trabalho num hotel, metade no hotel, metade no restaurante. Enfim, isso tudo que eu tô dizendo pra vocês é só pra vocês conseguirem visualizar, né, que a mudança de país não é só mudar geograficamente, né? A gente tem que aprender muitas coisas novas, a gente tem que estar apto e disponível para conseguir aprender coisas novas. Mas ainda em Portugal a gente começou a estudar um pouquinho alemão pra gente ter um pouquinho de noção, né, conseguir chegar aqui e não ficar meio, né, tipo, cego no tiroteio, o que ajuda muito, por exemplo, na hora de ler algumas coisas no trabalho, ou então ouvir algumas coisinhas, né, palavras-chave como chave. A gente quer pedir uma chave para uma pessoa, a gente fala Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Não sei muito bem o alemão, mas a gente vai tentando, né? Mas quais são os trabalhos que aceitam pessoas sem falar o alemão? Bom, gente, é aqueles trabalhos mais básicos, digamos assim, né? Limpezas, construção civil, hotéis, restaurantes em algumas funções, como, por exemplo, lavar louça ou às vezes servir a mesa. Agora, para um trabalho assim de escritório, alguma coisa assim que tenha mais atendimento ao público, aí sim você realmente precisa ter o alemão, né? Porque quanto mais perto do cliente ali, quanto mais contato que você tenha com outras pessoas, mais é exigido a língua daqui. Tá, e como é que é no dia a dia? Bom, como eu já contei pra vocês, né? A gente mora numa cidade muito turística, Grindelwald é muito turístico, então o inglês no dia a dia basta, é suficiente. Eu não vou dizer que, nossa, só o inglês, é claro que o alemão ajuda muito, né? Você saber a língua daqui ajuda muito, mas o inglês a gente consegue se virar tranquilamente se a gente quer resolver alguma coisa na Gemeinde, se a gente quer resolver alguma coisa, sei lá, tirar alguma dúvida no mercado, essas coisinhas mínimas, o inglês é o suficiente. Mas é muito importante a gente fazer aquele primeiro contato, né? Falando a língua, por exemplo, usar o olá ou então agradecer, sempre usar algum cumprimento, alguma coisa na língua deles para eles sentirem também um pouquinho, né? Tipo, a pessoa tá se esforçando em aprender e tal. Isso é uma coisa muito importante, acho que em todos os lugares que a gente vai, né? Se a gente vai, sei lá, pra Itália, tudo a gente tem que falar um pouquinho da língua para poder a pessoa também atender a gente com outros olhares, né? E ser um pouco mais educada às vezes. Eu já ouvi muitos relatos da galerinha que vai para Paris e não se sente muito bem tratado porque vai falar inglês e as pessoas nem querem falar contigo. Até sabem inglês, mas então é importante a gente ter esse primeiro contato
falando na língua deles. Por exemplo, aqui na Suíça, eles não usam o hallo para falar olá, eles usam grüßli, grüßli. Eu não sei falar direito ainda. E geralmente eles falam olá assim. Eu não fazia ideia, até ouvi muitas e muitas vezes. Por exemplo, outra coisa que eles também falam muito aqui, que em alemão é só dank, né, obrigada. Eles falam merci vielmals, muito obrigado, em alemão suíço, digamos. Bom, mas nosso dia a dia no trabalho, né? Nós trabalhamos em um hotel barra restaurante, né? O Paulo fica na parte da cozinha e eu trabalho no hotel, né, fazendo a limpeza. De vez em quando também me colocam para trabalhar no restaurante. Como eu tô ali no hotel, né, fazendo a limpeza dos quartos e tudo mais, eu não tenho muito contato com os clientes, então é mais tranquilo, assim, questão do alemão. Mas nas últimas semanas me colocaram para servir as mesas, né, aprender um pouquinho dali da parte de cima do restaurante. E eu confesso, gente, que nos primeiros dias eu fiquei em pânico. Porque eu ficava pensando, meu Deus, se eu atender uma mesa que as pessoas só falam alemão, como é que vai ser? Eu vou ficar nervosa, eu não sei nada. Deu aquele pânico, mas tipo, foi super tranquilo. Eu fui servindo as mesas e tudo mais, aprendendo, né, dizendo Entschuldigung, né, para servir a mesa, que é com licença, e vai fazendo as coisinhas devagarzinho, né, serve as bebidas, não sei o que, até que chegou o momento que eu tava cheio de pânico que chegasse, que era os clientes falarem comigo em alemão. Aconteceu a primeira vez, né, na semana passada. Fui servir um monte de massa, né, macarrão e tudo mais. Aí veio um cliente e falou, não sei o que, eu só entendi Käse, que é queijo, né? E aí ele virou e falou um monte de coisa e eu pensei, será que eu entendi bem? Será que é queijo mesmo? E daí eu peguei e falei, olha, eu vou levar o queijo, vou levar e vamos ver se é isso. Se não for, olha, eu pergunto de novo o que é. E daí eu fui, peguei o queijo, né? Chego lá toda bonitinha. Fico tipo com aquela cara de, será que é isso mesmo? E aí ele agradece e eu falei, eu consegui entender pelo menos alguma coisa. Claro que ali no contexto, né, a gente vai percebendo mais pelo contexto, né, das coisas. Por exemplo, se você vai levar uma salada e aí você entende qualquer coisa, provavelmente o cliente está pedindo azeite, ou enfim, a gente vai pegando ali no contexto das coisas mesmo. Mas é muito interessante. Algumas palavrinhas que a gente já sabe, né? Obrigada Duolingo, não é patrocínio, mas podia ser, né? Eu tenho essa noção básica do alemão por causa de ter estudado. Posso não falar, mas o entender já ajuda muito, muito, muito mesmo, principalmente para servir as mesas. Mas resumindo, gente, o inglês resolve muitas coisas, mas não tudo, né? Ele ajuda ali, mas dependendo da situação, né, do trabalho que você vai conseguir, é muito importante saber a língua, é muito, muito importante. Eu sinto essa necessidade agora ali na parte do restaurante. Eu tenho feito metade, né, trabalhando no hotel e trabalhando no restaurante. Então, quando eu tô no restaurante, eu sinto aquela necessidade de saber o alemão, tipo, eu podia ter muito mais interação, podia ser, sabe, conseguir falar mesmo com as pessoas e eu fico muito travada porque eu não sei nada, não entendo. Às vezes algum cliente vira e fala alguma coisa, eu fico tipo, no momento, e vou chamar algum colega que fala o alemão porque eu travo completamente, mas estamos trabalhando nisso, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo. Eu, por exemplo, como trabalho com muitos italianos, diria que 80-90% do pessoal que trabalha lá são italianos, então eu consigo ter uma conversa de boa em italiano já, trabalhando ali 6 meses, e eu não cheguei aqui nem sabendo nada, não sabia nem falar olá em italiano. Faz muita diferença a gente estar ali convivendo com a língua, e acredito que estando ali no restaurante, trabalhando ali todos os dias e tal, eu vou aprendendo de pouquinho em pouquinho e vou aprender a língua com mais facilidade. Mas se você conseguir um trabalho aqui que necessite do alemão, eu sugiro que já venha com uma base muito, muito boa, principalmente porque o alemão daqui, o alemão suíço, é muito diferente do alemão normal, né? Inclusive, tem muitos alemães aqui que vêm passar as férias e comentam, sentem dificuldade de entender os suíços. A galera lá do trabalho já falou que às vezes vai conversar com um alemão e tipo eles ficam... E é a mesma língua, né? Não sei se é sotaque, não sei o que funciona ali, mas tem muita diferença. Mas algumas diquinhas para vocês que querem vir morar aqui na Suíça e tem aquele medo, aquele pânico
de não saber o alemão. Eu diria para vocês aprenderem o básico, assim como a gente fez, ficar ali mesmo, pelo menos dedicar 1 horinha por dia, não sei como é que é a sua vida, 2, 3 horinhas da sua semana. Faz muita diferença você estar ali todos os dias, tendo contato com a língua, sabe? Para você ter uma noção, como essa situação do queijo, que se eu não soubesse a palavra, eu ia ficar completamente perdida, ia ter que chamar ajuda. E é tão bom, é tão satisfatório a gente conseguir se desenvolver em uma língua diferente e a gente pensar, tipo, nossa, eu consegui. Eu sei que é uma coisa muito boba, muito minúscula, mas imagina só, você não sabe nada daquela língua e de repente uma pessoa fala pra você e você, apesar de estar ali no contexto, você entender, tipo, você fica, nossa, que foda! Sabe, é esse sentimento muito bom. Agora, outra diquinha é vocês irem atrás de empregos, né, que não estejam lá dizendo especificamente alemão ou tipo alemão base. Procurem alguns empregos que têm menos contato com o público, questão de limpeza, construção civil, essas coisas vai ser mais fácil de conseguir, né, conseguir sem o alemão. Mas se tá lá escrito alguma coisa tipo inglês, tentem focar mesmo nesses trabalhos que pedem só o inglês ou que não tem nada muito específico da língua, que você tem que ter o contato com as pessoas, porque senão vocês vão ficar com muito medo, muito frustrados e não vai ser uma experiência muito boa assim logo de entrada, né? Porque a gente precisa ir aos pouquinhos aprendendo a língua para depois conseguir se jogar e falar com as pessoas. E eu sei que vocês devem ter ouvido falar disso um milhão de vezes, né? Mas é sempre importante frisar que não tenham medo de errar, gente, juro. Não tenham medo de falar errado, não tenham medo, sabe, de se jogar ali e tentar se esforçar e falar a língua, porque é assim que a gente aprende. A gente aprende falando errado, se esforçando, tentando ali ao máximo ter uma conexão com a pessoa e muitas das vezes as pessoas vão estar felizes em você estar se esforçando e vão estar ali te ajudando a melhorar o jeito que você fala ou a palavra, se você falou errado, porque o alemão tem muitas regrinhas, tem aquelas duas bolinhas em cima de algumas vogais e às vezes tem um som muito diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, o U não tem som de U quando tem as duas bolinhas. E, enfim, a gente fica meio confuso com essa situação toda. Então a gente aprende assim, a gente aprende rindo dos nossos erros, a gente aprende tentando, se esforçando. E outra diquinha, né, como é óbvio, usem o Duolingo, ou então cursos online gratuitos também, que eu já fiz alguns. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, né, para ajudar vocês a verem. Tenho, acho que da Fluent. Eu não me lembro bem, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês ficarem, né, a par e conseguirem aprender, conseguirem desenvolver o vosso alemão. Eu entendo super a importância de falar a língua do país que você tá, né? Porque além de você ter uma interação muito melhor com os locais, você tem uma imersão na cultura muito melhor. Você consegue ler, você consegue ver as placas, você consegue falar com os locais, falar com as pessoas, consegue ouvir alguma coisa e entender o assunto, né? Se você não conseguir aprender tudo antes de vir para cá, a gente aos pouquinhos vai aprendendo. Acredito que em 6 meses, estando ali no restaurante, por exemplo, tendo contato com as pessoas que falam em alemão, eu vou ter uma melhora na minha língua alemã. Com certeza não vou conseguir falar daqui a 6 meses, como eu falo o italiano, mas a gente vai aos pouquinhos aprendendo. Não se desesperem com isso, porque eu sei que isso é uma coisa que deixa a gente muito, muito nervoso e muito travado. Eu, quando estava em Portugal ainda, ficava, meu Deus, a gente está fazendo certo indo para lá sem saber a língua. A gente ficava muito neurótico com isso, porque a gente tinha medo de não conseguir resolver as coisas, de não conseguir falar com as pessoas. E claro, né, gente, às vezes a gente não consegue falar com as pessoas, mas nada que um tradutor não resolva. As pessoas aqui são muito solistas, elas não têm aquela coisa de ser snobs, tipo, não vou falar contigo porque você não fala alemão. Elas tentam, se elas não conseguem falar o inglês, elas vão dar um jeito de falar com você. Então não fiquem assim tão neuróticos. Pelo menos as experiências que a gente teve com as pessoas, né? Ninguém foi rude com a gente por a gente não saber o alemão. Então, não fiquem assim nervosos, ansiosos com isso. Eu sei que não vai ter como não ficar, né? Porque é uma mudança muito difícil. Não é como mudar do Brasil para Portugal, onde a língua é bem parecida, apesar de ter muitas coisas diferentes, o sotaque e tudo mais. Mas, ainda assim, não é uma coisa que vocês precisem ficar muito neuróticos com isso. Mas e aí, gente? Vocês conseguiriam vir pra cá sem saber a língua? Eu, antes de vir pra cá, eu só conseguia pensar nisso, tipo, todos os dias da minha vida. E agora eu só penso, eu fiquei ansiosa assim à toa, porque eu consigo tranquilamente
me desenvolver aqui, nem que eu precise usar sempre o tradutor, mas eu consigo falar com as pessoas. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Contem aqui nos comentários a experiência de vocês, se vocês teriam coragem de vir para o país sem saber a língua, ou se vocês ficariam muito ansiosos, muito com medo. E comentem aqui também se esse vídeo te ajudou, se deixou você mais tranquilo na hora de planejar a sua vinda para cá. E se você quer saber mais sobre a vida aqui na Suíça, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu tenho muitos vídeos sobre isso. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!